Fala, galera. Então, aqui, ó, vamos falar sobre o texto de divulgação científica. Então, aqui, definição. O desenvolvimento científico nos séculos passados, por falta de difusão, isto é, pela quase impossibilidade de trocas de conhecimento, progredia muito lentamente. As descobertas eram registradas em manuscritos e poucas pessoas tinham acesso a eles. Muitas vezes, cientistas de diversos países trabalhavam na tentativa da mesma descoberta, todos eles percorrendo os mesmos caminhos sem que uns soubessem dos outros. Foi o ano de 1456 que o inventor alemão Johannes Gutenberg deu a lume sua Bíblia, impressa com tipos imóveis. Estava aberto o caminho para a difusão cada vez mais rápida do conhecimento. Uma só cópia dos registros de uma descoberta podia antes exigir alguns meses de trabalho. Depois da invenção de Gutenberg, muitas cópias podiam ser feitas em poucos dias. Então aí tá uma definiçãozinha, né? Essa expansão do conhecimento, que ocorria com imensa rapidez, ficava ainda confinada aos meios científicos e universitários. Os leigos continuavam a ver o mundo como tinham visto seus antepassados. Então, o texto de divulgação científica ele era restrito às pessoas que tinham, né, acesso àqueles textos, né, que eram os cientistas, né, os estudiosos e os universitários. Outros tipos de pessoas não tinham acesso a essa ferramenta, né? Então, eles continuavam com a mesma visão de antes, porque eles não tinham acesso a essa informação, né? Apenas no século XVII, começaram a surgir os jornais com periodicidade regular e dedicados, no início, a assuntos locais, passando em seguida a noticiar os principais acontecimentos políticos e econômicos da cidade e do país. Então, depois que surgiu, né, os jornais, que as pessoas começaram a ter mais acesso ao que estava acontecendo, né? Foram jornais e revistas os veículos que iniciaram a tarefa de levar ao público em geral conceitos científicos, utilizando uma linguagem acessível a todos. Então, sempre importante lembrar, né? O jornal, como ele leva informação a todos, precisa ter uma linguagem, né, acessível. Diferente do texto científico, que é restrito a um público, né? Então, já tinha uma linguagem mais peculiar, né? Lembrando também que o texto científico ele é voltado por grupo. Então, eu tenho texto científico, né, de diversos grupos, né? Hoje em dia, a gente pode falar que é de acordo com o curso. Então, cada curso tem um determinado grupo. Então, eu tinha um texto científico voltado para o direito, voltado para a engenharia. Então, cada grupo tinha, né, o seu segmento, né? E esse texto designava esse segmento. Contexto. Jornais e revistas perceberam a avidez com que o público em geral consumia conhecimentos científicos. Por essa razão, muitos desses periódicos introduziram, deixa eu ver se está aqui em cima, tá? Em suas páginas seções de divulgação científica. Publicavam-se artigos de gastronomia, astronomia, física e outras disciplinas, e também textos com recomendações de hábitos mais saudáveis, como o valor de certos alimentos. Tudo isso formulado com base em pesquisa e descobertas científicas. É importante enfatizar que os textos de divulgação científica não seguem a formalidade que orienta o texto científico. Então, texto de divulgação, eles têm um formato diferente do texto científico, né? Por quê? Porque o texto de divulgação científica, o nome já diz, eu preciso divulgar.
né? Se eu preciso divulgar, eu preciso atualizar outros meios, né? Então, por mais que eu atenda a um determinado grupo, mas pode acontecer, né, de eu conseguir agregar a outro grupo, né? Porque acontece, né? Um grupo de direito, cursando direito, e eu vou pesquisar algo relacionado à biologia, alguma coisa assim. Então, esses textos de divulgação, eles precisam ser acessíveis, né? Para chegar a outros segmentos, né? Aí aqui, estrutura. Por serem veiculados por meios de comunicação diversos, como jornais, revistas, livros ou meio eletrônico, e destinados a um público composto por interlocutores variados, os textos de divulgação científica não podem apresentar uma estrutura rígida. Esses textos têm por objetivo aproximar um público em geral do conhecimento científico. Por isso, precisam ser atrativos. Daí se distanciarem dos padrões oficiais do texto científico. Em geral, os parágrafos iniciais apresentam um tema ou uma ideia principal. Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido com o uso de argumentos e dados subsidiados por fontes científicas, podendo ter como recursos comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito. Então, basicamente, aquilo que eu falei, né, ele tem uma estrutura diferente do texto científico em si e ele é mais acessível a outros segmentos, tá? Então, ele pode conter, os parágrafos iniciais apresentam um tema ou a ideia principal, eles apresentam, né, a ideia. Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido com o uso de argumentos e dados subsidiados por fontes científicas, podendo ter como recurso comparações, dados estatísticos, relações de causa. Então, o que ele fala, ele precisa comprovar, tá? Então, os textos de divulgação científica, eu preciso comprovar o que eu estou falando. Então, eu preciso ter dados, eu preciso ter, né, fazer umas comparações, essa relação de causa e efeito. Então, eu preciso comprovar o que eu estou falando, não posso somente falar, tá? Diferente no dicionário, né? Quando a gente pega o dicionário, a gente pega só o conceito, né, da palavra. Na enciclopédia, a gente pega, né, toda a explicação. No texto de divulgação científica, a gente tem um pouquinho dos dois, né? Então, a gente mistura os dois, né? O conceito, mais toda aquela explicação, né? A origem e tudo mais. E eu preciso comprovar o que eu estou falando, tá? Então, eu preciso ter meios e métodos para comprovar aquilo. Linguagem. Como todo texto informativo, o texto de divulgação científica exige clareza e objetividade. Vale salientar, no entanto, que mesmo nos textos científicos formulados para circular entre especialistas, há interferência da subjetividade, que aparece desde a escolha da matéria estudada até os resultados finais da pesquisa. Contudo, o cientista deve evitar, tanto quanto possível, misturar a opinião pessoal com o resultado de pesquisa. Então, ele precisa defender o ponto de vista dele, comprovar aquilo. Só que ele não pode colocar a opinião dele, tá? Ele vai comprovar aquilo, tá? Ele vai comprovar. Se você escreve um texto de divulgação científica, é porque você acredita naquilo. Então, é o seu ponto de vista. Então, você precisa provar aquilo de uma certa forma, por meio da ciência, né, e tudo mais. Então, você vai provar aquilo. Porém, você não pode colocar a sua opinião, você não pode criticar nada, tá? Ali não é um texto dissertativo, tá? Ali para você é um texto de comprovação, tá? Um texto acadêmico. Em geral, o texto científico é produzido em terceira pessoa, isto é, inteiramente impessoal. Já o texto de divulgação científica, por ser menos rigoroso,
Por ser menos rigoroso, admite passagens em que o eu do emissor se revele. De qualquer forma, a linguagem deve ser simplificada em relação ao texto científico, pois se destina a leigos em geral. Então, como eu falei, o texto de divulgação científica é um texto amplo, tá? Diferente do texto científico, que é voltado para determinado grupo, o texto de divulgação científica, ele é um texto para divulgar aquela ciência, tá? Aquilo que você está defendendo, né? Então, a sua linguagem tem que ser simples, tá? Tem que ser clara, tá? Porém, tem que seguir a forma padrão, né? Que é um texto acadêmico. E aqui, o texto de divulgação científica pode ser em terceira pessoa, mas você também pode intercalar com a primeira pessoa, porque como é o seu ponto de vista, né? É a sua tese que está ali, por mais que você não possa colocar a sua opinião, você não pode ter uma crítica ali, mas você tem que defender o que você está abordando e comprovar aquilo, você pode, às vezes, colocar em primeira pessoa, né? Defendendo ali. Então, é isso. Desse gênero, gente, eu não vou passar a proposta de redação. Tem a lista de exercício, tá? Do livro. É a lista extra de exercício, mais de interpretação mesmo, tá? Porque eu não acho válido vocês fazerem a produção textual com base, né, em texto de divulgação científica ou texto enciclopédico, tá? Não acho válido. Então, eu preferi colocar questões, né, de interpretação. Mas, fora isso, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa em enciclopédia, tá? E para vocês conhecerem a enciclopédia. Muita gente nunca teve acesso à enciclopédia. Então, hoje em dia, tem enciclopédia na internet, tá? Enciclopédia online. Assim como tem dicionário online, tem enciclopédia online. Então, para vocês pesquisarem lá, darem uma olhada como que é a estrutura, ela é toda em ordem alfabética. Então, para vocês conhecerem, ter acesso a essa informação e quando vocês tiverem trabalhos também, né, escolares, para vocês procurarem abordar mais essa ferramenta, né, que é muito importante e muito rica, tá? Então, dê uma olhadinha lá, pesquisa aí. A gente tem alguns pais, né, devem ter uma enciclopédia física em casa, né? Mas quem não tiver, tem enciclopédia online, tá? Então, pesquisem lá, é bem legal, bem interessante, vai agregar bastante a vocês. Então, é isso, galera. Até a próxima. Beijo, beijo.